Olá pessoal, aqui é a Márcia Juliana do canal Biblu Tarô e Oráculos. Hoje eu vou fazer uma tiragem para o coletivo, que será representado por essa pedrinha verde, essa pedrinha de esmeralda. Essa pedrinha aqui é o coletivo. Essa pedra então representa o coletivo. Para essa pedrinha com foco no coletivo é que eu vou tirar minha mensagem hoje. Eu pensei em fazer algo tipo tirar uma carta tema, que é uma mensagem aberta, eu não vou focar nada, vou deixar aqui o próprio oráculo define o tema. O tema vai ser definido através desse deck, que é o deck do oráculo das sombras e da luz, da Lucy Cavendish. E aí eu vou tirar uma carta, e essa carta vai ser a carta tema, e a partir dessa carta tema eu vou tirar aqui o tarô Rider White e o tarô, e o deck, na verdade, What Lies Beneath, né, o que está por detrás, alguma orientação que esteja algo oculto, né, que está escondido e que a gente precisa desvendar. Então, vamos lá. Carta tema. Caíram 3 cartas aqui, gente. Eu não vou aceitar porque caiu muita carta. Eu quero um tema só. O que os oráculos têm a nos dizer, mensagem aberta. O tema vai ser definido aqui na própria tiragem. Vamos ver uma carta tema. O que nós precisamos saber do alto? O que o coletivo precisa saber? Bom, caiu a cartinha aqui, ó. Pink Lotus Fairy. Seria a fada rosa do Lotus, né? É uma carta que traz a mensagem sobre um tempo para o espiritual. A time for spirit. Então, a carta tema, bem marcada, né? Ela vai trazer alguma mensagem em relação à espiritualidade. Vamos ver o que pode ser relacionado ao contexto da espiritualidade. Então, aqui vai ser uma tiragem bem espiritual. Eu vou fazer com que a minha narrativa, a minha interpretação, ela fique bem espiritual. A time for spirit. É um tempo para a espiritualidade. A gente está vivendo tempos difíceis, a gente tem que se centrar, né? Tem que focar em si mesmo, focar no seu espiritual, tentar filtrar muita coisa que está vindo de energia de fora, né? A gente tem que filtrar, ficar zen ali com uma fadinha no seu lótus, no seu centro, se equilibrando, cuidando de si. Vamos ver o que o tarô do Rider White pode complementar em relação a esse contexto espiritual tão necessário em tempos difíceis como a gente vive agora, né? Então, o que o coletivo precisa saber? A primeira carta já saiu. O que o coletivo precisa saber? O coletivo precisa de orientação, então, né? Em relação ao espiritual, ao contexto da espiritualidade. Em relação ao contexto da espiritualidade, o que precisamos saber? O que o coletivo precisa saber? O que o coletivo Esmeralda?
O coletivo esmeralda, que é uma pedra preciosa. O coletivo pedra preciosa. O coletivo esmeralda. O coletivo, o que o coletivo precisa saber? Opa! Então aqui já temos as 3 primeiras cartinhas. Vou tirar uma sequência aqui, ó. Eu vou tirar uma sequência do deck What Lies Beneath, que são palavras mais generalizantes, né, que a gente pode relacionar. Então vamos colocar aqui, aqui e aqui. Então o que que nós temos, né? Nós temos a carta tema, a fada rosa do Lótus, um tempo para o espírito. Precisamos ter um tempo para o espiritual. Mais importante de tudo, se envolver em várias atividades, ok? Semanais, mas tirar um tempo. Tem que ter um tempo para o espiritual, tem que ter um tempo para se centrar, para reconectar as energias com o alto, captar um pouco de prana. Então, em relação às cartas que saíram aqui do tarô Rider White, nós temos aqui para o coletivo, primeira cartinha já saiu, para o coletivo, segunda cartinha, o que o oráculo tem a dizer. Ah, que legal, bem certinho. E o que nós temos aqui, ó? O que nós temos que saber em relação a essa tiragem aqui, que vai ter uma tendência a ser interpretada no contexto da espiritualidade, o espírito, né? Um tempo para o espírito. Saíram 2 aqui. Opa! Carta extra, vou aceitar. Mais uma. Ih, vou ter que tirar mais. Então, aqui eu vou tirar mais uma. Meu Deus, oráculo quer falar. Saíram várias cartas. E aqui eu vou considerar essa aqui como carta extra agora, e vou fechar aqui porque nós já temos bastante informação aqui. Para o coletivo esmeralda. O que o coletivo esmeralda precisa saber? Coletivo esmeralda. Então fechamos, né? Aqui. Então, pessoal, a primeira carta que saiu aqui, saiu o 10 de copas, tá? O 10 de copas é uma carta que tem uma energia mais positiva, assim, ela é uma carta que fala de alegrias, né? De harmonia, de realização, de uma família, né? Um grupo que tem uma afinidade, uma família que está em harmonia, tá? Mas essa carta, ela vem ao lado do 4 de copas, que é uma carta, então, quase que oposta em termos de sentido, que traz, assim, ó, que a felicidade não é algo, né, que se compra pronto no mercado, vai lá, pega um pacote de felicidade, eu quero 500 litros de felicidade. Não é assim, né? Ela vem das nossas próprias ações, né? Que, então, aqui há uma insatisfação, né? Há uma insatisfação em relação a esse contexto da felicidade, ou seja, para a gente conseguir essa felicidade, esse estado emocional de mais alegria, de um estado mais até conectado com o espírito, né? Um emocional equilibrado, a gente tem que fazer alguma coisa, né? Então, aqui essa carta é uma carta de um emocional que atingiu seus objetivos, né? Que teve sucesso, tá feliz, tá curtindo o momento. Mas ao lado dessa carta, para quebrar um pouco essa felicidade, a gente tem o 4 de copas. Então, essas cartas interagem que, no sentido de que existe também
um momento de introspecção que é necessário aqui, que é representado pelo 4 de copas, né, que é um momento de contemplação, um momento de não estar satisfeito com alguma coisa, estar frustrado, e um momento de apatia que justamente, provavelmente tem a ver com, aqui ele olha, fica olhando focado nos 3 cálices que estão vazios, né, e não enxerga o cálice que Deus está mostrando ali, um cálice com felicidade, e essa felicidade pode estar relacionada à espiritualidade, né, então há necessidade de um momento de introspecção, de contemplação, para que a gente possa, então, atingir a felicidade por meios diferentes, né? Meios mais emocionais e espirituais do que propriamente materiais. De repente as condições são realmente muito diversas no momento e é melhor a gente se centrar, se dedicar à espiritualidade e ao nosso emocional, fica mais introspectivo, mais contemplativo, mais reflexivo, buscando fortalecer o nosso eu no espiritual para poder atingir a felicidade por meio desse equilíbrio emocional e espiritual que vai aí frutificar, a gente não sabe na matéria, né? Ou que a gente já tem na matéria, que nos traz felicidade, que nos traz harmonia, as pessoas que a gente tem afinidade, as pessoas que nos fazem bem, a gente tentar trazer para esses momentos e também trazer para para essa vibe mais espiritual, orar pelas pessoas, né? Nos conectar com as pessoas, trazendo boas mensagens e para trazer um pouquinho mais de equilíbrio nesses momentos de frustração, né? Nesses momentos de que a gente tem que ficar um pouquinho mais fechado, mais introspectivo, mais na caverna, para poder atingir essa felicidade, porque realmente o momento não é favorável, né? Para se jogar na matéria de forma mais intensa como em outros momentos, né? Essa carta do 4 de copas, ela vem junto com o 8 de espadas, que é uma carta realmente de aprisionamento. Então, o coletivo, ele pode estar se sentindo insatisfeito, ele quer atingir a felicidade, ele quer atingir a harmonia, ele deseja, né, a harmonia, ele deseja a completude, mas há uma prisão, né, que é representada por esses pensamentos aqui do 8 de do 8 de espadas. Então, o coletivo está se sentindo aprisionado, acorrentado, ele está com um aprisionamento mental, sim, o seu mental não está legal, o coletivo não está legal, ele não está vendo possibilidades, oportunidades, por isso essa necessidade de ficar mais introspectivo, se conectar com o espiritual para poder atingir essa felicidade e conseguir ver no espiritual, em outras camadas, possibilidades, mas o mental do coletivo não está legal, ele está se sentindo muito aprisionado, as crenças estão limitantes, ele não pode se esquecer que ele tem o poder para chegar nesse estado de copas aqui, de estabilidade, de harmonia, de alegria, mas nesse momento ele precisa se fechar, recuar um pouco para poder se interiorizar, buscar o seu poder, o seu equilíbrio, o seu centro no espiritual, para poder se libertar das amarras dessas crenças limitantes, né? Aqui tem uma mentalidade de vítima, assim, que o 8 de espadas traz, tem essas crenças completamente ultrapassadas, que combinam muito com essa mentalidade de vítima, né? Então, esse 8 de espadas, então, e a mentalidade de vítima, ela tem muito a ver com um coletivo que, então, provavelmente passou por muitos problemas, né? Muitas situações de frustração, muitas situações de tristeza e de escassez, e que está se sentindo amarrada, não consegue ver uma solução, tanto a curto quanto a médio e longo prazo, e porque está faltando essa conexão dessa alegria mais no espiritual, de se achar no espiritual para poder materializar as coisas, para poder mudar os seus pensamentos, mudar as suas emoções, seus sentimentos e realmente por meio somente da espiritualidade, né? A gente vê aqui no fundo do deck tem uma carta muito forte, que é a carta do 3 de espadas. E essa carta, ela traz um coração realmente destruído. Então, aqui a situação é muito legal, elas são superopostas, né? Ou seja, para um coração destruído, para um coração nesse nível de frustração, de crença limitante, de vitimização, porque realmente existem muitas vítimas no coletivo que estão sendo vitimadas, estão sendo injustiçadas, estão sendo sacaneadas, mas
elas vão ter que se recuar um pouco para se conectar com a espiritualidade, chamar o seu mestre, seu guia, seu anjo da guarda, se conectar a uma religião, se conectar ao espiritual para poder buscar forças para lidar com esse tipo de dor aqui. Essa dor aqui é uma das dores. Essa carta e a carta do 10 de espadas são cartas fortíssimas. Elas lidam com dores muito profundas. Quando a gente traz o coração. O coração ele também fala de sentimento, de vida amorosa, mas ele também fala de um mundo, né, do inconsciente, de um mundo espiritual muito forte, porque o coração tem uma conexão, um cérebro que é um centro nervoso muito forte, né, de conexão com corpos espirituais muito importantes na nossa vida. E aqui, né, a mensagem que a carta traz é realmente um coração partido, dor emocional, questão de perda, necessidade de cura, né? O coração, ele foi muito ferido, mas saiba que a dor é para tornar esse coletivo mais forte. A dor é para levar esse coletivo a se conectar com o seu espírito. Então, nós estamos vivendo um tempo de transição planetária, de mudanças, transformações, de uma era que vai se manifestar de uma forma muito diferente, que vai nos afastar muito da espiritualidade. E o que o oráculo vem dizer aqui é que a gente tem que, do contrário, né? A gente tem que se centrar e buscar a espiritualidade. O mais urgente, essa expansão de consciência por meio da espiritualidade. Aí, para colaborar com essa leitura inicial dessa narrativa aqui, que vem com essa necessidade de um 10 de copas, essa vontade do povo, do coletivo ter alegria, harmonia, realização, uma vida e uma família feliz, que isso não está acontecendo, está difícil de acontecer. Isso é confirmado, né, pela presença de um 8 de espadas, de um 4 de copas e de um 3 de espadas. Então, houve uma predominância de aspectos negativos aqui que se evidenciam deste coletivo e que realmente impedem que ele chegue neste momento de felicidade. Mas percebam que a carta da primeira que saiu foi a espiritualidade como tema, norteador da mensagem, e depois saiu a carta 10 de copas, ou seja, isso aqui é o que se busca, é o ideal, ou seja, essa felicidade, essa harmonia, esse equilíbrio, esse centramento, esse potencial, essa expansão da consciência de um nível altíssimo só pode acontecer por meio da espiritualidade, não há outro caminho. Para sair dessa condição de um emocional frustrado, triste, mental, cheio de crenças limitantes, né? Cheio de traumas, de rejeição, de abandono e todo o conjunto diverso de traumas e conflitos existenciais que a gente tem associado a um coração super ferido com essas experiências, o coletivo realmente precisa buscar a Deus, buscar a espiritualidade para poder ter uma libertação, sair desse estado mental aqui de não poder enxergar, de não poder se movimentar, de não poder estar com essa muralha, né, esses obstáculos ao seu redor que impedem que ele atinja a felicidade completa aliada a um grupo espiritual de alto nível, né? Então esse é o recado inicial da espiritualidade para esse coletivo Esmeralda. Aí, para colaborar com essa narrativa inicial, essa linha de pensamento, saiu no deck do oráculo seguinte que eu disse que eu ia tirar para vocês, saiu a carta da manipulação. Então, ela tem tudo a ver, né? Então, o coletivo ele está sendo manipulado, está acontecendo muita mentira, muita opressão e controle. Essa carta, então, reforça, né, com o 8 de espadas, por que o povo está desse jeito. Então, o coletivo ele está sendo manipulado, ele está sendo bombardeado com mentiras da mídia, das pessoas ao redor, de grupos ideológicos maldosos. Então, a carta prova que há manipulação e isso está deixando o povo aprisionado com crenças limitantes, muito ferido, né? Isso está ferindo muito o povo, muito coletivo está sendo ferido, seu coração aqui traído, né? Isso aqui tem a ver com traição também. Povo traído, ferido,
com muitas perdas, né? Então essa manipulação está trazendo muitas perdas. O controle está trazendo muita. Olha aqui o controle, né? Associado ao 8 de espadas, tudo a ver, né? Super manipulação. Então essa carta aqui, ó, esclarece muito a carta do 8 de espadas que está acontecendo com esse coletivo aqui, ó. O povo está sendo muito manipulado, é muita mentira, muito controle em prol de um outro grupo que a gente não sabe qual é, vamos ver se vai aparecer aqui, mas deixando o coletivo numa situação bem complicada. E isso realmente, aqui saiu a cartinha, ó, da depressão, que é uma carta que combina muito com o 4 de copas e com o 3 de espadas. Então o coletivo tá triste, ele não tá legal, ele está sendo muito manipulado, está sendo oprimido, está sofrendo com escassez, e muita escassez, muita miséria, muita traição, muito sofrimento. O coração está enfraquecendo, né? Parece que há a luz está aqui, né? No 4 de copas está mostrando a esperança, Deus está trazendo que há esperança, mas é por meio da espiritualidade. Só assim esse grupo do coletivo vai se fortalecer para poder enfrentar essa manipulação, esse controle horroroso sobre eles. E a carta da depressão saiu aqui. E saiu também do lado da carta da depressão, Bugabu, ou seja, aqui essa carta representa aquela pessoa que é uma pessoa chata, incomodativa, persistente, tipo um inseto que fica te incomodando no teu ouvido. Então existem pessoas dentro desse contexto aqui, ó, da manipulação, que estão incomodando as pessoas, estão ferindo as pessoas, estão amarrando as pessoas, os pensamentos, os sentimentos do coletivo, e isso está trazendo maus sentimentos, está trazendo uma energia pesada que está afastando as pessoas de encontrar a sua felicidade e harmonia no 10 de copas e principalmente a conexão com o espiritual. Então esse bugabu aqui, que é um inseto incomodativo, que fica perturbando, que não para de incomodar, que a gente tem que dar um tapa com chinelo para matar esse inseto, realmente são pessoas muito chatas, pessoas muito persistentes, e realmente essa manipulação, essas mentiras são diárias, elas são insistentes para trazer a tristeza, a desmotivação e colocar o povo no chão, o coletivo no chão. Isso é verdade porque aqui saiu a carta do Falling Apart, falling into pieces, ou seja, o objetivo dessa manipulação, desse controle, dessa insistência para deixar o povo triste, para ferir o povo, para amarrar o povo, é para que ele se despedace, para que ele fragmente-se interiormente, para que a sua alma fique fragmentada, fique enfraquecida, para que ele não consiga chegar ali, ó, na fadinha rosa do Lótus, para que ele não consiga chegar no amor de Deus, não se conecte com os anjos e os arcanjos do bem que podem lhe dar força e lhe dar poder espiritual para justamente se proteger dessas energias nocivas que estão atingindo o coletivo Esmeralda no seu nível mental e emocional, tá bem claro? Aqui saiu a carta da polícia, ou seja, a necessidade da polícia. Tinha que haver a necessidade nesse contexto aqui de crime, né? Isso é um crime contra a humanidade, é um crime contra os direitos humanos. Fazer um nível de manipulação e mentira que provoca a depressão, num nível de inseto que fica o dia inteiro perturbando as pessoas, trazendo uma energia nociva e tóxica, para que as pessoas fiquem tristes e não atinjam o seu potencial espiritual e o seu 10 de copas, que é a plenitude da sua família, sua harmonia. Isso é caso de polícia. Então há necessidade de rigor, há necessidade de ordem, há necessidade de lei. O coletivo está sendo afetado, precisa de amigos da polícia. Precisa de polícia espiritual. Vamos elevar o nível porque o tema é espiritual. A polícia espiritual está aqui, ó, com a espiritualidade. É o arcanjo Miguel, é o arcanjo Uriel, é o arcanjo Rafael, é Jesus Cristo, é o Deus Todo-Poderoso, é a deusa Toda-Poderosa, são as diversas formas de santidade que existem como forças de representação de arquétipos que trazem luz para as pessoas, tipo São Jorge, tipo a Virgem Maria, a Nossa Senhora Aparecida, a Nossa Senhora de Fátima, a Maria Madalena, a Virgem Maria.
É a polícia que nós precisamos, porque a carta vem como um tema central aqui, é o tema da espiritualidade. É claro que a gente precisa de polícia federal, a gente precisa da polícia civil, a gente precisa da polícia militar, a gente precisa da polícia física, mas o coletivo, quando se vê desamparado dessa polícia aqui, ele precisa buscar a polícia espiritual, porque o tema aqui foi espiritual, né? E então essas duas vertentes estão sendo necessárias nesse jogo de manipulação horroroso aqui, que vem para sofrer, para ferir, para quebrar o coração do povo. É um coração quebrantado, lembrei como Jesus diz, né? É ele que vem para curar o coração quebrantado, para ajudar os aflitos e os oprimidos. É Jesus Cristo. É uma polícia de alto nível, de um alto nível espiritual que é necessária nesse momento, para que a gente possa passar por tanta manipulação, por tanta tristeza que nos torna depressivos, nos traz, né, uma viagem, uma jornada ao mundo da tristeza, ao mundo da lama. E aqui, ó, vem a carta também do ladinho, already knowing the tea. Então aqui vocês já conhecem a história, todo mundo já sabe como é. Então essa manipulação toda, esse controle, essa tristeza, essa escassez, essa miséria, esse aprisionamento, essas ciladas, essa corrente que vem para destruir o coletivo já sabe. A carta aqui diz que already knowing the tea, tipo assim, o pessoal já conhece esse chazinho, já tomou chazinho junto, já conversou sobre o assunto, já sabe como é que é. Então o povo aqui, esse coletivo Esmeralda, ele sabe o que está acontecendo, ele sabe como fazer, ele tem consciência do que está acontecendo. Só que ainda assim ele não vê solução, né? Porque o 8 de espadas traz ali uma cegueira, ele não sabe como, né? Ele não sabe como sair dessa. Veio como uma carta extra que pulou aqui pra mim, o Knowing They Fucked Up. Então tem pessoas aqui, muito provavelmente, eu acho que é esse grupo aqui, eu acho não, tenho certeza, né? Porque é o grupo que manipula, que controla, que mente. Eles sabem que eles, estragaram tudo. Eles sabem, eles estão assim numa situação muito complicada. Eles realmente destruíram o coletivo, feriram o coletivo, mentiram para o coletivo, trouxeram a tristeza, a escassez, a privação para o coletivo, e o coletivo queria harmonia, queria realização, queria uma vida feliz, qualidade de vida, e esse povo não conseguiu. Claro, a consciência está pesadíssima, mas a manipulação continua e as mentiras continuam, mas e o pior é que eles sabem. Tanto, olha só que legal, né? Tanto o povo já sabe como é a história, quanto essas pessoas já sabem que elas estragaram tudo, já sabem que elas destruíram tudo, já sabem que elas traíram o povo, traíram o coletivo Esmeralda e fizeram M. E agora estão com a cabecinha baixa, chorando, mas não tem o que fazer, porque já destruíram, né, o que tinha que destruir. E agora, qual é a solução? A solução está lá, a fadinha rosa do Lótus, a espiritualidade, Jesus Cristo e seus exércitos, o arcanjo Miguel e seus exércitos, São Jorge e seus exércitos. Qual é a tua fé? Qual é o teu anjo da guarda? Tá na hora de buscar. É uma longa jornada também na espiritualidade pra gente, né, sentir uma fé inabalável e sentir segura, mas Deus tá aí. E aí, para fechar o fundo do deck aqui, desse deckzinho 2 aqui que eu peguei, diz o seguinte: check yourself, ou seja, autoexamine-se. Autoexamine-se é o espiritual, ou seja, o povo, de uma certa forma, ele também é culpado a partir do momento que ele já sabia, ele sabe da verdade, ele sabe que ele está sendo manipulado, ele sabe que essas pessoas são enchedoras de saco e que elas ficam como insetos todo dia na mídia, nos incomodando, trazendo notícias ruins, destruindo a nossa paz, destruindo o nosso equilíbrio, mas eles não fazem nada. E aí eles têm que se autoexaminar, né? Então, examine-se o homem a si mesmo.
e beba deste cálice, ou seja, está faltando uma conexão espiritual, está faltando mais um exame, um autoexame, autoanálise, se envolver num caminho psicoterapêutico, se envolver num caminho espiritual, religioso, holístico, para ter um empoderamento no espírito. O oráculo deixou bem claro aqui, carta tema. Carta tema poderia ter sido tantas outras coisas que tem nesse deck, mas não. A carta tema que saltou foi a espiritualidade. A solução está na espiritualidade. A solução está em fechar o olho, colocar uma música de meditação e conectar-se com o alto para se autoexaminar, ver o que a gente está fazendo de errado também, nos empoderar, ter forças para cortar laços com pessoas tóxicas e manipuladoras, pessoas que mentem, pessoas que estão diariamente nos incomodando com coisas sem sentido. Bugabu é um inseto enchedor de saco, meu Deus, aquele mosquito que de noite tu vai dormir e tem um mosquito nos teus ouvidos. É insuportável, gente. Vai dizer que mosquito no verão é insuportável. Uma mosca insuportável. Bugabu. Essas pessoas sabem que elas destruíram tudo. Elas fazem de propósito, quem sabe. Manipulam, mentem, enchem o saco persistentemente e sabem que estragaram tudo para causar aqui, a depressão, para fragmentar, fazer cisão na alma do povo, entendeu? Isso aqui requer check yourself, autoexame, espiritualidade, força total, igrejas, seitas, grupos espirituais. Vamos se unir, vamos se mover, vamos clamar a Virgem Maria, a grande deusa, a grande mãe, vamos clamar ao grande Pai, a Jesus Cristo, ao Deus Criador, onipresente, onisciente. A gente já sabe no que vai dar, o povo não é ignorante, a gente já ouviu essa história. Se tem a ver com política isso aqui, a gente já sabe como é que é. O povo já sabe o nível de manipulação. Precisamos da polícia. Chama a polícia, cara. Precisamos de lei, precisamos de ordem. Chama a polícia. Eu, particularmente, acho que tem que chamar a polícia espiritual. Chama o arcanjo Miguel com a sua espada protetora. Chama São Jorge. Chama quem tu quiser chamar. Chama, mas chama para te ajudar. Porque essa polícia aqui também tá corrupta, né? O que a gente tá vendo na mídia, de bugabu aqui. Inseto todo dia, deturpando a verdade, fazendo o que tem de ruim. Mas acredito que ainda tem muita gente boa aqui, hein? Que a gente possa recorrer para ajudar esse país, ajudar esse coletivo Esmeralda. O coletivo Esmeralda é o Brasilzão. Gente, olha só. Acho que a gente podia pegar um anjinho, uma carta de um anjinho para fechar. E deu, né? Já falei demais. Mas eu acho que foi bem clara a mensagem, ou seja, tema central é espiritualidade. Espiritualidade como solução, né? A solução para trazer aí um reforço policial, uma segurança, uma proteção diante dessas pessoas mentirosas, tóxicas, manipuladoras, que gostam de ferir as pessoas, trazer dor emocional, trazer perda, né? Interferir os processos de crescimento e cura. Pessoas que gostam de aprisionar a mente dos outros, né? E impedir que as pessoas cheguem à alegria e harmonia. Isso precisa acabar. Vamos ver o que o anjo aqui, o arcanjo Miguel, eu peguei o deck do arcanjo Miguel, que é a polícia. É a polícia que a gente precisa. Vamos ver o que o arcanjo Miguel vai dizer. Queremos saber o que o arcanjo Miguel vai dizer para nós, para fechar para esse coletivo Esmeralda. O coletivo Esmeralda merece ouvir o que do arcanjo Miguel? Vamos lá. Eba! Olha só que lindo, tudo a ver, né? É essa carta aqui, ó. Fechou, ó. O que o arcanjo Miguel está dizendo? Pensamentos positivos criam resultados positivos. Qual é a oração aqui do arcanjo Miguel, né? Divino amor e divina sabedoria. Eu chamo você agora. Eu sei que a minha mente, as minhas emoções são eternamente e continuamente conectadas a você. Eu pergunto, questiono, clamo ao meu eu superior
para estar ciente, consciente do amor e da luz que está dentro de cada pessoa e situação. Que lindo, o Arcanjo Miguel vem conectado a essa carta do 10 de copas, que é a alegria, a harmonia, a realização, a família feliz, o sucesso, o empoderamento, o crescimento, os pensamentos positivos conectados à espiritualidade, o good vibes, se conectar com pessoas do bem, pessoas que querem o crescimento desse país, que querem as coisas boas para si, para os outros, né? Os pensamentos positivos, querem trazer harmonia, não a violência, não o caos, trazer a paz, né? Então aqui, ó, trazer a paz. Então é o caminho para sair dessa crise, desse coletivo aqui que está trapped, que ele está realmente amarrado, que ele está aprisionado, acorrentado, precisa de uma polícia espiritual. Essa polícia é o Arcanjo Miguel, com os pensamentos positivos aqui, ó, e a ação, né? Porque é pensar positivo e agir também, né? Conectar-se a Deus, conectar-se à espiritualidade, o amor aqui, o Lotus, né? Rosa, o amor, a pensamentos positivos e construtivos, e também agir, né, na medida do possível, ou aguardar para agir, fazer um plano estratégico. Agora não é o momento, preciso me centrar mais, me fortalecer e depois eu vou conseguir. Enfim, pessoal, termino agora a minha leitura. Espero que o coletivo Esmeralda, que sentir conectado aí, possa ampliar o entendimento dessas cartas, essas imagens. Eu acho muito bonitinha essa carta, né, desse deck, e esse chamado do Arcanjo Miguel para que a gente, diante desse caos emocional e mental aqui que o coletivo está, a gente busca a espiritualidade e o pensamento positivo. Good vibes. See you. Bye bye.